Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Glória a Deus, amém? Vocês estão sentindo o cheiro de fumaça? Porque eu tô. A fumaça da glória de Deus está por aqui. Amém? Eu estou sentindo o cheiro de fumaça e essa fumaça não é nem só da glória. A fumaça veio de ontem, ainda, do culto de mulheres, amém? Quem esteve aqui ontem? A glória e a fumaça ainda está por aqui. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Ontem, na hora do louvor, a ministra de louvor e adoração, Júlia, nos ministrou uma canção com base na palavra que está em Marcos 10, a palavra do cego Bartimeu. Bartimeu gritava, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gritava. E quando ele ouve que Jesus mandou chamá-lo, de um salto, ele se põe de pé. E ele tem tanta prontidão que Jesus faz uma pergunta para ele, que cada um de nós queríamos ouvir. O que te queres que eu te faça? Ele prontamente respondeu, Senhor, que eu veja. Bartimeu tinha uma cegueira física. E nós? Temos os nossos olhos abertos para o reino de Deus? Será que muitas vezes não sofremos dessa mesma enfermidade? De uma cegueira espiritual que nos impede de ver aquilo que Deus quer na nossa vida? De entender aquilo que está escrito na palavra de Deus? Na realidade, eu fui grandemente tocada no louvor de ontem. Por algo que Deus tinha começado a fazer na quinta-feira, quando Ele ministrou essa palavra no meu coração. Eu chorava tanto que a Débora veio me perguntar o que eu tinha. Porque eu gritava, Jesus, filho de Davi, que eu veja a tua face, que eu veja aquilo que está atrás da letra, que eu veja os tesouros escondidos, que eu veja o Senhor, que eu veja a sua presença, que eu viva com os meus olhos abertos, ilumina os meus olhos, tira o véu dos meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas contidas na tua lei. O nosso Deus é um Deus de visão. Amém? Glória a Deus por isso. Esse foi só um pedacinho do que começou essa ministração que a gente vai dar hoje aqui. Vamos orar, Senhor. Dai-nos essa visão. Senhor, remove o véu dos nossos olhos. Senhor, abre a nossa visão, ilumina, Senhor, para que consigamos ver. Nos dá entendimento da Tua palavra, nos dá revelação da Tua palavra, nos dá a Tua palavra de conhecimento, nos dá a Tua palavra de sabedoria. Espírito Santo de Deus, eu entrego a Ti todo esse esboço, eu entrego a Ti todo o planejamento para que o Teu Espírito Santo tenha primazia. Fala conosco, Senhor. Tira o tampão dos nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Senhor, abre os nossos olhos, porque como disse a Tua serva ontem, o reino espiritual, ele é mais real do que o reino físico. E é por ele que nós queremos viver. Amém? Mas nós estamos estudando o livro de Neemias, não é isso? Recebemos uma palavra pastoral do profeta dessa igreja, que durante todo o mês de agosto receberíamos cartas. Amém? Você já recebeu a sua carta? Você já testemunhou da sua carta? Hoje não vai ser diferente. Nós vamos continuar do livro de Neemias e vamos falar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Amém? Abra as suas Bíblias em Neemias 8. Deixa ela aberta aí, segura um pouquinho, e vamos entender o momento
que o povo judeu estava vivendo na sua história. Vamos fazer só uma recapitulação. O povo de Deus tinha se afastado da presença do Senhor, tinha abandonado as suas leis, e por conta disso, o exército babilônico invadiu Jerusalém. Jerusalém é tomada, os utensílios do templo são levados, a arca da aliança, a presença de Deus é levada, o templo é destruído, os muros são destruídos, as portas são queimadas, a cidade é assolada e muitos dos povos, do povo é levado cativo para a Babilônia. Mas Deus nunca desampara os seus, amém? Fala assim para o seu irmão, Deus nunca nos desampara. Porque levantou um profeta, Jeremias. Ele disse assim, ó, esse deserto tem a hora para acabar. Não é isso que a pastora fala? O cativeiro tem um fim. Ele vai durar 70 anos. E um profeta antes deles, Isaías, 150 anos antes, ele profetiza assim, quando esse cativeiro acabar, Deus vai libertar, vai enviar um libertador. E Isaías é tão abusado, gente. Eu sou assim, bem apaixonada por Isaías. É Isaías no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento. São duas paixões. Mas Isaías é tão abusado que 150 anos antes, ele diz assim, o cativeiro vai acabar, Deus vai dar um libertador. E ele diz até o nome, Ciro, 150 anos antes. E é o cumprimento dessa profecia de Jeremias e de Isaías que nós vemos no livro de Esdras, que é um livro antes de Neemias. Na realidade, tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias é um cumprimento dessa profecia. Porque no primeiro capítulo de Esdras, ele vai dizer assim, e Ciro, o rei da Pérsia, fez um decreto, assinou um decreto. E nesse decreto punha fim ao cativeiro, autorizava os judeus a retornarem para Jerusalém e a reconstruírem a cidade. É nesse cenário que a gente está. E aí, logo no início, né, se a gente voltar um pouquinho no livro de Esdras, a gente vai ver a prioridade. Pastor Márcio tem ministrado nos devocionais dele sobre prioridade. E Esdras vai falar assim, antes de tudo, antes de qualquer coisa, como primazia, como prioridade, vamos restaurar o templo. Vamos restaurar o templo que se encontra em Jerusalém. Se a gente pensar assim, qual era o coração de Israel? Jerusalém. Qual era o coração de Jerusalém? O templo. Qual era o coração do templo? O Santo dos Santos. Aquilo que nós acabamos de louvar e adorar aqui. No Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança representava, nós já vimos aqui há alguns cultos atrás, a presença de Deus. E era isso que precisava ser restaurado. A adoração, a comunicação com Deus. Essa precisava ser restaurado. A aliança, a presença de Deus, porque era tudo. Porque se Jerusalém não tivesse o templo, ela seria uma cidade qualquer. Como qualquer outra cidade. Assim como eu e você. Sem a presença de Deus, o que nós somos? Nada. Mas Deus escolheu habitar em cada um de nós. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Diga para o seu irmão, você é um santuário. Você é a habitação do Deus vivo. Deus te escolheu. E isso não é pouca coisa. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso espírito é reconstruído, é recriado. E passamos a ser a morada do Deus vivo, a morada da palavra viva. Transportamos Deus na terra. Somos santuários, somos a habitação de Deus na terra. Glória a Deus por isso. E assim como Neemias fala dessa reconstrução, assim como Esdras fala dessa reconstrução do templo, quando nós chegamos em Neemias, nós vemos a reconstrução dos muros. E é um livro tão didático que nós podemos usar essas imagens como ilustração.
o templo como o nosso altar, e os muros. O que fala de muros? Proteção. Uma cidade sem muros, uma cidade desprotegida. Um filho de Deus sem muros, um altar desprotegido. Precisamos erguer muros sólidos à nossa volta. Porque quando o nosso muro, quando nós temos brechas, nós nos tornamos alvos fáceis, somos vulneráveis. E as brechas, muitas vezes, quais são? Mágoa, orgulho, falta de perdão, frustração, autocompaixão. São sentimentos que vão nos desestruturar, ficamos sem proteção e o nosso espírito fica enfraquecido. Por isso, precisamos construir na nossa personalidade muros fortes, muros alicerçados. Ele reconstruiu as portas tinham sido queimadas. As portas falam da nossa vontade. Como a pastora falou aqui há um culto atrás, porta é o lugar de entrada e de saída. Nós precisamos estar nessa porta, fechando ou abrindo, dependendo de quem ou o que queira passar por ela. Para algumas coisas teremos que fechar e para outras teremos que abrir. Por isso, a nossa vontade precisa estar fortalecida, para que tenhamos vontades firmes e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Também fala de torres. Torre era o lugar de vigilância. Vamos lembrar o que Jesus nos ensinou? Vigiai e orai. Em todo tempo, porque o vosso adversário anda ao derredor. Precisamos orar e vigiar para que não sejamos pegos de surpresa, porque o diabo está ao nosso derredor. E fala das fontes. Embaixo de cada torre tinha uma fonte. Essa fonte era reservatório de água. Água fala da palavra de Deus. O que a Efésios 6 na armadura nos fala? Vamos lá? Efésios, não precisa abrir não. Efésios 6 fala assim: com a palavra de Deus podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas se a palavra não estiver em nós, como vamos apagar esses dardos? Precisamos estar sempre com a armadura de Deus. E aí, nos primeiros capítulos de Neemias, nós falamos sobre tudo isso. Neemias, nós vamos ver que era um homem de intimidade, um homem que conhecia Deus, um homem que entendia de batalha espiritual, um homem que tinha liderança sobre si e sobre os outros. E em 52 dias ele construiu o templo. Ele reconstruiu os muros. E aí chegamos a Neemias 8, onde eu pedi que vocês abrissem. E era o tempo de celebração, porque o muro tinha sido construído. Vocês já abriram? Eu não. Vamos lá, peraí. Neemias 8. Eu tinha marcado aqui, mas saiu. Versículo 1. A gente vai ler pausadamente, analisando versículo a versículo, tá bom? Então, deixa abertinho aí. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Fala assim, um só homem. Unidade. Qual foi a última oração de Jesus quando ele subiu? Quando ele foi elevado aos céus? Que sejamos um, assim como Deus é um com ele. E na praça, diante da porta das águas. Porta das águas. Lembra que eu falei das portas? Cada porta refere-se a uma área da nossa vida. A porta das águas refere-se à palavra. Essa porta tem que estar sempre aberta, na verdade, escancarada para a palavra de Deus. Não foi um lugar qualquer que Esdras resolveu ler a lei. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxeram a lei perante a congregação, diante da congregação, amém? Tanto homens, mulheres e todos que eram capazes de entender
o que ouviam. Tem algumas traduções que dizem assim, e todas as crianças que já sabiam entender. Nunca deixem as crianças de fora. Sempre tragam elas, porque eles ficaram, continuando a leitura, eles ficaram 6 horas. 6 horas lendo a palavra. Os homens, as mulheres e as crianças que já sabiam entender. E era o primeiro dia do 7º mês. Primeiro fala de renovo, não é isso? O nosso Deus, Ele é especialista em fazer de novo. Mesmo que esteja tudo destruído, mesmo que esteja tudo acabado, o Senhor pode fazer novamente. Ele pega o vaso quebrado e faz de novo. Ele é mestre em reconstruir. Na realidade, eu estava lendo um estudo que a palavra reconstrução, reedificar, está mais de 50 vezes nesses 2 livros. Porque o Senhor quer reconstruir tudo aquilo que foi roubado pelo diabo, tudo aquilo que foi perdido no longo da caminhada, o Senhor quer reconstruir na minha vida e na sua. Pode aplaudir o Senhor. Ele pode nos reconstruir, amém? Glória a Deus. Vamos continuar. E leu no livro diante da praça que estava na fronteira à porta das águas. De novo, ó. E desde a alva até o meio-dia. Lembra que eu falei? 6 horas. Perante, mais ou menos 6 horas. Perante homens, de novo, é porque é importante. Quando repete assim, é porque é importante, hein? Homens, mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Lembra que eu falei aqui no início? Vamos abrir os nossos ouvidos, vamos ouvir aquilo que Deus está falando? E Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Foi a inauguração do púlpito. Primeira vez que surge um púlpito aqui. E estavam em pé junto a ele, e à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo que estava acima dele. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Eu me converti numa igreja batista. Então, eu aprendi muito cedo o que é reverência. Reverência à palavra de Deus. A palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor à palavra de Deus. O Senhor precisa restaurar na nossa vida essa reverência. Reverência às coisas de Deus. Reverência à oração. Reverência à palavra. Ter temor e temor diante das coisas de Deus. E o povo ficou de pé. Você sabe o que é ficar de pé? O pastor faz um louvor aqui de 1 hora, a gente já fica assim, né? 6 horas de pé. Homens, mulheres e crianças. Ouvindo a palavra de Deus. Atentamente. Cadê onde eu parei? E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém e amém. Vocês sabem o que significa amém? Eu ensino para as crianças lá em cima. Amém significa eu concordo. À medida que eles liam a palavra de Deus, à medida que eles liam a lei de Deus é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo. À medida que a palavra de Deus era lida, eles não só aceitavam, mas como eles concordavam. E como eu falei 2 vezes, amém e amém. Eu concordo com aquilo que está sendo lido. E levantando as mãos. Quando o ministro de louvor fala assim, levanta a tua mão, o que tu faz? Levantar a mão, na Bíblia, era um sinônimo. Eu levanto a mão, eu recebo a bênção. Era um sinal na terra, diante dos homens, e um sinal no céu, diante de Deus. A bênção está sendo liberada no altar, eu levanto a mão e recebo. Um sinal de rendição à palavra de Deus. Não é à toa, não é por liturgia que nós pedimos, levanta a sua mão. É bíblico. É instituição de Deus. Levanta a tua mão e recebe a bênção.
Levanta a tua mão e se rende à palavra de Deus. Levanta a tua mão e se rende à profecia, à voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas tem mais. Inclinando-se, o adoraram. O Senhor com o rosto em terra. Por que a gente não se ajoelha mais? Por que a gente não baba mais o chão? Alguém já babou o chão? Olha o que nós cantamos aqui. Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quando eu me ajoelho, quando eu boto a minha cara no pó, eu estou dizendo assim, Senhor, desisto. Eu desisto de mim mesma. Eu desisto daquilo que eu acho. Eu desisto daquilo que eu penso. Eu me entrego a Ti 100%. Tu és Senhor e Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso, amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Continua, vamos lá. E Jesua, quem está grávida pode escolher um desses nomes, tá? E Jesua, Bani, e Serabias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maacéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e claramente dando explicações. Vamos parar mais um pouquinho? E claramente dando explicações. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Todo início de ano eu quero fazer uma leitura da Bíblia. É uma bênção. Quem consegue, glória a Deus. Mas não tenha isso como uma simples rotina ou uma obrigação. Hoje eu tenho que ler 1, 2, 3 capítulos. É bênção. Continua. Mas mais do que uma leitura corrida da Bíblia, pega um texto e para. E lê. E relê. E pergunta ao Senhor, o que está escrito aqui? O que tu queres falar comigo com isso? Medita na palavra de Deus. Leia, releia, estude. Porque é isso que eles estavam fazendo. Na realidade, a lei tinha sido escrita num idioma que não era mais falado. O povo, nesse momento, falava o aramaico e estava sendo traduzido e explicado. Olha, isso aqui, Deus quis falar isso. Deus quis dizer isso. Deus ensinava aquilo. Leia, estude a palavra de Deus. Medite sobre ela. Não faça só uma leitura corrida. Se você quer fazer uma leitura cronológica, se você quer fazer uma leitura anual, faça. Mas pare. Pare nos textos. Espere Deus falar contigo. Fala com Deus e espera para ouvir. Não só fala e sai correndo, não. Para um pouquinho para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? E de maneira que entendessem o que lia. E Neemias era o governador, e Esdras o sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, esse é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava. Por que o povo chorava? No início ele já falou por que o povo chorava. O povo concordou, o povo prestou atenção. E quando nós nos expomos à palavra de Deus, o que acontece? A luz vem nas trevas e dissipa tudo que é treva. O primeiro sinal de avivamento, sabe o que é? Fome e sede pela palavra de Deus. Como eu sei quando eu estou avivada? Quando eu tenho fome e sede pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é luz. E tira de mim todas as trevas. E o povo começou a ter consciência do seu pecado. O povo começou a ter consciência do afastamento que estava de Deus. Começou a ver que aquilo que estava na palavra de Deus não estava sendo cumprido. E começou a chorar. E a se lamentar. E se arrepender. E aí Neemias fala assim, não, Esdras fala assim, não chora. Não chora. Por que não chora? Vamos lá. Não é para você chorar. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre o avivamento. Vamos continuar aqui. E disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas,
tomai bebidas doces e enviai as porções a quem não tem nada preparado para si. Vamos parar de novo. Vou ler de novo. Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções a quem não tem nada preparado para si. O que nós temos falado aqui nos cultos anteriores? Quem não viu, está lá no aplicativo, está lá no YouTube. Não é sobre você. Não é só para você. Não é para parar em você. É para aqueles que não têm nada. Divide aquilo que você recebe. Ora por aquele que está do seu lado. A bênção que Deus te deu não é para parar em você. É para o outro que está do teu lado. É para a tua família, é para os teus filhos. É para os teus vizinhos, é para a tua cidade. É para o teu país. É para o reino de Deus. Então, não é só para você. É por gerações, como diz a pastora. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Agora sim, porque todo esse comportamento do povo de chorar é interessante porque vai falar sobre, parece que eles estavam festejando a festa de trombetas. No ano passado, nós fizemos a EBF, foi no ano passado, não foi? Acho que foi. Parece que já faz tanto tempo, mas acho que foi ano passado. Nós fizemos uma EBF e falamos sobre as festas judaicas. E são bênçãos. Todas elas apontam para Cristo. Não é coisa do passado, não é coisa só dos judeus. Porque em cada festa nós temos ensinamentos. E cada uma delas aponta para o Messias. E na festa de trombetas, que é o comportamento do povo no arrependimento, o chofar era tocado logo pela manhã. E o povo era chamado ao arrependimento, e o povo era chamado para a confissão. E 5 dias após, ele tinha a festa da expiação. E na festa da expiação, o sacerdote fazia o sacrifício, e o pecado era confessado, o sacrifício era feito. E depois tinha a festa de tabernáculos. E no dia seguinte, se a gente for ver lá no verso 13, eles estavam estudando e acharam a instituição de tabernáculos. E eles vão fazer a festa de tabernáculos, mas o comportamento deles ainda era de trombetas. Choravam e lamentavam. E é por isso que Esdras fala assim, não chorem, porque vem aí tabernáculos. E o que significa tabernáculos? Vamos estudar um pouquinho tabernáculos? Quem não teve na EBF, vou ter que falar de novo para vocês. Tabernáculos também é falada como a festa de Sucote, cabanas. E era a celebração da colheita do trigo. Todas as festas judaicas, elas eram agrícolas, né? E elas celebravam a colheita do trigo, e eles lembravam em tabernáculos a travessia do Mar Vermelho e os 40 anos que eles passaram no deserto, habitando em tendas. O povo saía das suas casas, faziam tendas e ficavam habitando em tendas por 7 dias. E ali eles lembravam das dificuldades que eles tiveram no deserto, mas também dos milagres. Porque deserto é lugar de crise, é lugar de dificuldade, mas também é lugar de milagre. Porque foi no deserto que Deus sustentou o povo com trigo do céu, o maná. Foi no deserto que eles andaram por 40 anos sem o sapato gastar. O sapato estava novinho. A roupa que eles usavam por 40 anos, novinho. A Bíblia fala que não tinha um doente, não tinha uma dor de cabeça, por 40 anos. Deserto é difícil? É. Mas é lugar onde a presença de Deus está numa coluna de fogo que te aquece durante o frio da noite e te protege do sol durante o dia. É lugar onde você fica com Deus em todos os momentos, de dia e de noite. Amém? E eles celebravam. Celebravam porque aprenderam a depender do Senhor, porque dele vem a nossa provisão. Tabernáculos era lugar de alegria. E a palavra tabernáculos, sabe o que significa? Habitação.
Sabe qual era a grande alegria escondida na festa de tabernáculos? Porque tabernáculo, que significa habitação, apontava para Cristo. Porque foi na cruz de Cristo que Ele me deu condição de ser morada do Altíssimo. Foi na cruz de Cristo que eu fui recriada. O meu espírito estava morto e eu fui recriada. A grande alegria de tabernáculos era a reconciliação. A reconciliação de Deus com os homens. Por isso que Esdras falava, não chorem, tabernáculo chegou, tabernáculos está para vocês, celebrem. 7 dias de celebração, dizendo, eu fui reconciliada, eu sou templo de Deus na terra, o Espírito Santo de Deus se move em mim, através de mim, sou morada do Altíssimo. Olha que privilégio, glória a Deus por isso. A Bíblia fala que foi um dos maiores avivamentos do tempo do povo judeu. Porque até aquele dia, desde a época de Josué, não se comemorava tabernáculos como naquela época. Deus fez algo tremendo, avivamento. E continuando essa leitura, nós vemos que durante todo o mês, no final do mês, no dia 24, os filhos de Israel jejuaram com pano de saco. Ai, obrigada. Muito obrigada. A água da palavra e a água física. Mas vamos lá, estamos terminando. Não sei nem que horas são, estamos terminando. Continuando a leitura, no finalzinho do mês, o que o povo fez? Eles jejuaram, pano de saco, humilhação, adoraram ao Senhor e renovaram a sua aliança. Deus é Deus de aliança, amém? Deus é um Deus que desde Adão, Noé, Abraão, Ele fez aliança com o seu povo, renovava a sua aliança. E a aliança no tempo da Bíblia dizia o seguinte, o que é meu é teu. Quando eu estou em aliança, eu digo assim, tudo aquilo que é meu é teu. Mas também tudo que é teu é meu. Os meus filhos são teus filhos, os teus filhos são meus filhos. Os teus bens são os meus bens. E os meus bens são os teus bens. E uma aliança firmada, ela não podia ser violada. Ela era para sempre. Você sabia que Jesus fez uma aliança conosco? Abre lá 1 Coríntios 11, 24. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Nós renovamos essa aliança todo mês. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Porque do semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus quis fazer uma aliança. Mas não era uma aliança muito justa. Lembra? Tudo que é meu é teu? O que eu tinha para dar a Jesus? O que você tem para dar a Jesus? Eu sou uma pecadora. E você? Só que ele era o Filho de Deus. Não era muito justo. Mas Deus aprove a Deus abdicar da sua glória, se fazer homem como eu, tomar o meu lugar, ir à cruz do Calvário e morrer a minha morte. E ali ele disse assim, o teu pecado está sobre mim. Você não é nada. Você é o vermezinho de Jacó. Mas tudo que é teu é meu. Tudo que é teu é meu. Já eu sou o Filho de Deus, dono do ouro e da prata. O que eu digo, eu faço. Na minha mão está o governo e o poder. Tudo que é meu é teu. Glória a Deus por isso.
ti, Senhor. Os músicos podem subir. Estou terminando. Sabe qual é o maior título que nós temos? Não é rei, não é rainha, não é presidente da República, ministro do Supremo, seja lá o que for. O teu maior título é ser chamado Filho de Deus. Esse é o seu maior título. Quando você for apresentar, você fala assim: ei, sou filha de Deus. Saiba quem tu és. Não fica perdido em crises de identidade, sem saber quem você é. Olha na palavra, come a palavra, veja quem você é em Cristo. Você não é pouca coisa, você é filha de Deus. Amém? Pastor Márcio tem falado das cartas, né? Das cartas que Deus enviou. Mas no livro de Neemias, nós encontramos o povo de Deus, depois de todas essas experiências, escrevendo uma carta para Deus. Na verdade, um memorial. Uma carta de aliança. Uma carta de arrependimento. Uma carta de quebrantamento. Uma carta de obediência. Uma carta de consagração. Ontem nós fomos ministrados pela pastora Isabela. E ela disse assim: quando nós entregarmos os nossos desejos, quando nós entregarmos os nossos sonhos, quando nós entregarmos o nosso projeto, quando nós entregarmos a nossa vida e alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus, nós vamos receber. Não só aquilo que pedimos, mas muito mais. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. E eu queria te perguntar nessa manhã: você já recebeu a sua carta? Mas vou fazer uma outra pergunta. Você já escreveu a sua carta? Porque a tua carta, ela pode estar retida, esperando que você escreva a sua. A carta de Deus pode ser uma resposta à tua carta que você precisa fazer para Deus. Eu comecei aqui falando sobre um cego, o cego de Jericó. E eu queria terminar esse momento falando de um visionário. Começamos com um cego e vamos terminar com um visionário. Você não precisa abrir. Mas Isaías capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, e eu gostaria de, com a permissão do Espírito Santo, de trocar. No ano da minha morte lá na cruz, no ano que eu decidi morrer na cruz, no ano que eu entreguei tudo na cruz, no ano que eu decidi me colocar aos pés da cruz, eu vi o Senhor. Vou repetir. Eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Está sentindo o cheiro? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz,
E com essa brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Ele começou em você, mas não parou em você. Porque aí, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso para Deus nessa manhã? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero, Senhor, escrever uma carta para Ti nessa manhã. Senhor, eu quero dizer para Ti que eu renuncio à minha vontade, que eu quero erguer muros ao redor do Teu templo dentro de mim. Eu quero começar a reconstruir uma obra, Senhor, uma obra de reconstrução, onde a Tua presença possa habitar de dia e de noite, onde o Teu Espírito possa fluir livremente, onde os meus ouvidos possam ouvir a Tua voz, onde os meus olhos possam enxergar aquilo que Tu quer me mostrar. Senhor, eis-me aqui, que não seja só para mim, que não seja a respeito de mim, mas que seja para Ti, conforme o Teu propósito, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Senhor, eu levanto as minhas mãos, eu me rendo na Tua presença e eu digo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glórias ao nome do Senhor.